a falsa liderança, ela não está preocupada em pregar as escrituras para as pessoas, não. Porque se as lideranças estivessem preocupadas em expor a palavra de Deus, em ensinar aquilo que as escrituras dizem, esse povo não seria tão dependente de homens. Esse povo não seria tão nécio, tão débil, tão levado como marionetes. Mas esses falsos pastores não se preocupam em pregar as escrituras. Eles estão mais preocupados em fazer campanhas, em entregar fitinha para as pessoas que estão ali, para levar essas pessoas a uma dependência no homem, a depender do pastor, a depender de uma oração do pastor, da liderança. Quantas igrejas nós vemos onde tem cultos toda semana? Ai de você, ovelhinha, se você faltar nesse culto. Quanta religiosidade, quanta doutrina humana, quantos preceitos de homens. E a gente vê, não com estranheza, mas vemos as escrituras se cumprindo. Paulo fala ao seu filho na fé, Timóteo, na segunda carta que ele escreve, no capítulo número 4, e versículo 3, onde diz as escrituras: porque virá tempo em que não sofrerão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Versículo 4. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Não é isso que nós vemos? Não é exatamente a descrição fiel que Paulo fala a Timóteo? Não é essa a realidade que nós vemos em tantas igrejas? Vemos e vivemos esse tempo em que muitos não estão dando crédito à sã doutrina, e sã doutrina é as escrituras. A verdadeira sã doutrina é a palavra de Deus. São os preceitos bíblicos, não é usos e costumes. A verdadeira sã doutrina é as escrituras. É a palavra de Deus, é o ensino do Senhor. Não querem saber dessa doutrina. Pelo contrário, tendo comichão nos ouvidos. Quantos aí que não gostam de ouvir a verdade? Estão com comichões nos ouvidos. Estão com coceira nos ouvidos por não quererem ouvir a verdade, porque a verdade incomoda. Jesus liberta, porque Jesus é a verdade. Pelo contrário, não querendo ouvir a verdade, como Paulo aqui descreve, e é a realidade que nós vemos hoje, amontoam para si, acolhem doutores, líderes, pastores, homens e mulheres que exercem algum tipo de domínio, conforme as suas próprias concupiscências. O que nós vemos aí? Esses grandes pastores, esses profetas, esses líderes, essas crianças que mais são prodígios de falsos profetas. O que eles falam, eu não digo nem pregar, porque seria uma ofensa aos verdadeiros homens de Deus. O que eles falam é exatamente aquilo que o povão quer ouvir. É o espetáculo que o público quer. É exatamente isso, são revelações, são palavras de triunfalismo, prosperidade, é exatamente isso. Então o povo, em vez de querer ouvir a verdade, eles acolhem aquilo que eles querem ouvir, aquilo que massageia o ego deles. Paulo conclui: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Eles se desviam de Cristo. Eles se desviam da verdade, retornando a fábulas. Meu Deus, essa é uma palavra que exprime tanto a realidade dos nossos dias, que nós vemos
pessoas tão mais ludibriadas, envolvidas pelo falso, aplaudindo. E nós vemos essa liderança falsa, hipócrita, podre, desviando as pessoas. Porque se fossem verdadeiros crentes, verdadeiros pastores, que estivessem debaixo da autoridade do Senhor, iriam pregar a verdade, iriam ensinar as Escrituras, iriam motivar essas pessoas a lerem a palavra, a orarem, porque só assim eles iriam entender o que as Escrituras dizem em 1 João 4, que é para nós provar os Espíritos, para ver de onde procede. Mas pelo contrário, essa falsa liderança, ela oprime, ela subjuga. São falsos líderes que nem deveriam ocupar um cargo ministerial, porque eles não são aptos, porque eles não conhecem as Escrituras. Mas são exatamente essas pessoas que são aplaudidas. São esses falsos líderes que levam multidões, que arrebatam multidões. Eu fico com o que as Escrituras dizem. Que vai chegar um tempo em que as máscaras vão cair. Paulo fala isso. Em 2 Timóteo 3. Que assim como aqueles homens que serviam a Faraó, aqueles feiticeiros, que também faziam no início os mesmos prodígios que Moisés fazia, pela intervenção divina, eles faziam. Mas chegou um ponto que a máscara caiu. E a máscara um dia vai cair. Porque um dia tudo vai ficar claro diante do Senhor. Mas a minha oração é que essas pessoas, que essa multidão, que no meio desse burburinho, vidas sejam alcançadas pela graça e misericórdia do Senhor. Que haja um retorno verdadeiro para Cristo, que haja uma libertação dessa mentira, dessa falsidade, em nome de Jesus. Eu fico por aqui. Ao Senhor toda a glória e honra, gratidão por mais esse dia. E até a próxima, se o Senhor assim permitir.